Salve, meus cultureiros! Hoje é dia de fazer Cidade Invisível. Pô, cara, eu fico muito empolgado em fazer essa série aqui. E aqui no Pipoca Milanesa, você tá vendo uma cobertura completa, episódio a episódio, do que aconteceu na série. Pô, um baita trampo, né? E se você puder apoiar com o teu like, se não puder apoiar, cara, eu vou ficar invisível. Só isso que eu tenho pra te dizer. Então apoia o nosso canal, apoia a nossa iniciativa para que a gente possa crescer cada vez mais. Só teu like já faz uma diferença danada, tá bom? Vai lá, assiste o episódio e volta pra cá pra gente poder fazer essa conversa junto. Meu nome é Romulo Barão, sou escritor e a gente vai falar de Cidade Invisível. Começamos com outro caso de origem de folclore e aqui é a vez do Bento, um menino lobo que a gente viu no outro episódio ajudando o Eric, né, a fugir do hospital. Ele tava tomando um banho no rio ali com a galera e de repente seu corte ali, quando ele pula, ele se machuca, seu corte cicatriza. Do nada, ele rapidão, estilo Wolverine, e ele começa a passar muito mal. O caso do Bento se tornar folclore parece ter rolado no seu aniversário. E tem uma lenda aqui, vamos abrir o nosso arcabouço de lendas, né? Tem uma lenda do lobisomem brasileiro, onde ele é o 8º filho de 7 filhas. E na série eu acho que eles foram por esse lado mesmo, porque tem uma hora lá que é mencionada a enorme família do Bento, e nesse aniversário dele, eu parei a cena lá para contar, tinham 7 irmãs atrás da mãe, né? Conta aí para ver se eu errei a minha conta. Eu sou de humanas, não sou de exatas, mas eu acho que tinham 7 garotas comemorando o aniversário do Bento ao trás da mãe dela, né? O pai do garoto é um tralha sem tamanho e que agrediu o menino logo no aniversário dele, quando ele chega em casa passando mal, na hora do parabéns. Ou seja, o cara é o pior tipo de pessoa que pode existir, mas ele leva a pior nessa noite aí. O garoto tá ali, ó, agonizando, ele vai lá para bater no garoto e ele transformar na taco miserável, considerando, né? E considerando o que o Eric fez na pilastra lá no episódio anterior, não mostrou pra gente o que ele fez com o pai dele. Mas foi sorte esse cara sobreviveu, porque do jeito que ele pegou ele ali, né? Uma segunda parte da conversa da Cuca e do Eric não revela tanto pra gente. Além de dar a certeza que o Eric tomou os poderes do menino lobo, e a Inês diz que ele não podia ter feito isso como algo sério, ele não podia puxar pra ele poderes de outra entidade. As coisas entre os dois, entre a Cuca e o Eric, vivem se atropelando, né? Principalmente porque a Cuca vive escondendo coisas e dessa vez foi pega pela super audição dele, que sentiu ali as batidas do coração dela acelerando quando ela revela que foi a Matilda Pereira que levou a Luna e diz não saber ainda o motivo, mas que vai descobrir. O Eric percebe a agitação dela, ela, por sua vez, tenta enfeitiçar o Eric, que ataca saindo do transe. A Cuca nunca conseguiu, acho que, na série, enfeitiçar o Eric. Posso estar errado aqui, estou puxando de cabeça, mas dei uma olhada aí, eu acho que toda vez que ela tentou entrar na cabeça dele ou hipnotizar, ela não consegue. A Cuca pega uma pena, que eu acho que é da coruja Rasgar Mortalha, que a Matilda se transforma, e corta a cena. Esse poder do lobo é o que parece tornar o Eric muito agressivo, um efeito colateral muito menor do que afetava o Bento, né? O Bento ficava completamente fora de si, mas o Eric parece realmente ficar muito violento o tempo todo depois que ele pegou esse poder, né? Ele sai do trânsito da Cuca atacando ela, pegando ela pelo pescoço e mostrando também um certo arrependimento de ter feito aquilo, né? Sinais claros de que ele talvez esteja perdendo o controle de si mesmo. A promotora Thelma de Orá vai até a líder da aldeia dos Marangatu, que é, né, a pajé, e aí a gente vai encontrar uma profundidade. Eu sabia que esse personagem estava solto ali, né? A promotora ficou com uma pulga atrás da orelha daquela perseguição lá do Eric. Mesmo assim, ela parece promotora demais e não se conecta com a leitura dos sinais que a líder da aldeia dos Marangatu alerta a ela. Mesmo tendo consciência e respeito por essas energias e saber que existe um local protegido e sagrado, a promotora ainda não aceita que ela é, sim, alguém destinado e sensível a ler esses sinais e ter algum tipo de poder aí na série, né? Essa recusa em assumir como membro dessa cidade invisível, né, com suas regras das energias e forças do mundo, atrapalham ela, assim como atrapalham o Eric, que sempre repete que ele não é uma das entidades, a filha dele não vai ser, ele não será, e ele está sempre lutando contra isso. E parece que todo mundo que faz isso é o caminho oposto e vai acabar indo para um lado ruim. A pajé, líder espiritual, ainda afirma que Thelma ainda é mais forte que ela. Ou seja, essa personagem tem um potencial ainda maior do que a própria pajé, que parece ser alguém que manja muito ali das energias e dos poderes, né? E pessoas, eu acho que o Marangatu tem uma parte aberta ao mundo. Eu ainda estou entendendo bem onde é que fica cada coisa ali na série, mas eu acho que tem uma parte protegida e tem uma parte que é aberta, porque a promotora acessa normalmente. Assim como a Cuca foi conversar com a pajé, também não teve problemas para entrar. E lembra que ela não conseguiu entrar no lago onde estava o Eric. Então deve ser uma região onde fica a aldeia, ali, normal, e onde fica o Marangatu protegido. A líder da aldeia revela para a promotora que o indígena Cobra, guardião do Marangatu, que Danilo, o garimpeiro, assassinou, era Honorato. E essa era uma dica importante para a gente abrir aqui o nosso livro de folclore do Câmara Cascudo e dar uma boa olhada.
A gente vai fazer alguns vídeos aqui sobre Câmara Cascudo e folclore brasileiro, mas aí você vai encontrar esses vídeos no outro canal do Cultura Milanesa, que é Literatura. Então, ó, clica aqui no card aqui em cima ou vai na descrição do vídeo, para você poder acompanhar um pouquinho mais dessa profundidade dessas personagens que compõem a série, né? Tem um outro colega de trabalho aqui no YouTube que faz vídeos maravilhosos também, que é o Felipe Barbosa. Colhem lá, porque ele já faz um trabalho muito longo e antigo sobre mitologias, mitos e crenças, né? Então tá bem legal também, recomendo o Felipe Barbosa. Honorato, ou Cobra Norato, só um trechinho para vocês poderem situar quem é essa personagem. Nas lendas, Cobra Norato sempre vem acompanhada de uma irmã gêmea chamada Maria Caninana. Para mim é quase certo que essa vilã, vou chutar aqui agora, mas a Maria Caninana é a Débora. Se temos uma cobra, Norato, morto pelo garimpeiro na floresta, quase certo que a Débora, aquela chefona lá que hipnotiza todo mundo, deve ser a Maria Caninana. É muita coincidência ter dois personagens de cobra, embora nas lendas brasileiras geralmente tem muito personagem que seja relacionado à cobra, a cobra grande do Amapá, por exemplo, mas eu tenho quase certeza que isso aí não está por acaso ali. Eles seriam filhos do Boto, e essa lenda é uma que vem do Tocantins e se espalhou por toda a Amazônia. Câmara Cascudo parece gostar, no entanto, de uma variante que ele até utilizou em seu livro de lendas para jovens, onde a mãe gerou esses filhos concebidos por seres encantados. As mulheres estão na beira do rio, após uma pancada no ventre, pronto, estão grávidas. Meio que era assim. Como a mãe do Anakin Skywalker, a Shmi Skywalker, que diz lá no Star Wars, né? Ela mesmo gerou. Né? Então é um pouco de Star Wars aí. Na série, assumir como sendo filhos do Boto e considerando que não existem segundas aparições das mesmas entidades, Eric seria irmão de Honorato e Maria Caninana. Eu não sei se a série vai por esse lado, não. Eu tô achando que vai muito mais para um lado de não ter a pai, né? Como a gente brincou com a Shmi Skywalker. Mas enfim, vamos seguir com o episódio, porque ficou enorme esse mergulho no folclore aqui, mas foi necessário para vocês entenderem quem era o Cobra Norato que morreu no início do episódio. A proteção do Marangatu, né? Falando nela, logo depois da cena sobre o Honorato, surge Matinta Pereira conversando justamente com quem? Débora, indicando que entregou Luna conforme combinado, como chave do Marangatu. Mas indica que talvez a Débora queira ir ao Marangatu por outros motivos que não ouro. Então olha aí, largou a bomba e saiu piando a Matinta, né? Débora dá notícia ao Castro, o chefão, né? Sobre Luna ser a chave para eles entrarem no local sagrado. Castro se deita na cama ali e beija sua esposa, a juíza da cidade. Então agora conectou todo mundo, né? A juíza, né, que estava lá sendo pressionada pela Débora é a esposa do Castro, que é esse chefão do garimpo, o chefe aí do problema, né? Eric segue buscando por Bento, a única pista que sobrou, já que a Cuca, né, e eles ali se desentenderam e não ajudaram nada um ao outro. Um confronto acontece entre Débora e Luna no porão da igreja, enquanto Bento lá em cima conversa com o padre. Ele tem uma visão católica da coisa toda e chama sempre de maldição e fica feliz pelo garoto não ter mais a maldição do lobo. Débora ordena com o olho de cobra que o Bento seja preso no porão junto com Luna, mesmo um padre tentando argumentar, já era. Caiu no feitiço lá da cobra, tá enfeitiçado. Ela tá ali no encalço do Eric, ela tá preocupada com esse cara, tentando descobrir quem é que tira os poderes da entidade ou as cura. Esse cara é um perigo pra ela e pra todo mundo, né? Thelma confronta a tal juíza e mostra as mortes da primeira temporada como suspeitas sobre Eric. Na mesa, ela mostra uma pasta com um buraco, com um homem com um buraco calcificado na cabeça, o Boto, chamado Manaus, lembra? Primeira temporada, tem lá o cara com o buraco na cabeça. Aquilo ali é muito doido, a gente pode fazer um outro vídeo falando só sobre isso aí, como é que o cara vai parar na mesa de autópsia com um buraco de Boto na cabeça, e isso ok, mas enfim, isso é interessante. Depois ela mostra a foto do Tutu Marambá, que também foi legal, né? Mostrando que o Eric acabou sendo colocado em cada um desses casos, cara. Então ele está enrolado com um monte de coisa, tudo entrando na conta dele. A juíza, ela tem uma marca de fogo no pescoço gerada pela discussão. Será que a juíza é a mula sem cabeça que a gente vê no trailer da série? Que ela tem um rasgo aqui pegando fogo, que ela manda a juíza, ela manda a Thelma embora, vai embora. E ela começa aqui a dar uma zigue-zague aqui com fogo nela. Cara, agora vem um encontro que eu aguardei muito quando eu vi esse trailer, que são as duas bruxonas mais brabas do folclore brasileiro, Cuca e Matinta Pereira, se encontrando, né? Cuca encontra o lar da bruxa usando um feitiço de rastreio com a pena, aquela que ela pegou lá no barco, né? Matinta não pareceu ter ficado muito feliz em ser atraída daquela maneira, não. Ela fala, não gosta de ser chamada dessa forma, Inês, chama ela pelo nome. Esse encontro foi bem diferente do que eu imaginei. Elas se conhecem. Eu achei que haveria um confronto ali, mas a Matinta tem uma postura de tranquilizar o comportamento mais do que confrontar a Cuca. Curioso essa história, né? Elas falam sobre o Eric ter mexido com a ordem natural das coisas. E eu não sei bem quando que isso aconteceu. Eu acho que essa vai ser toda a nossa análise da série. Quando que acontece as coisas? É destino ou eles estão fazendo? Não foi ela mesma que trouxe ele de volta por conta do pedido da Luna? Será que foi aí que a ordem natural das coisas foi mexida? Outra coisa, Matinta diz que a Cuca sabia que ela ia pegar. Olha aí a mentira. Cara, a Cuca sabia e por isso o Eric sentiu que ela estava mentindo lá no barco.
Ela disse que não, eu não sabia ainda o motivo, vou descobrir qual que é e tal. Ela ia descobrir, não, ela sabia já. E sobre isso, é difícil eles resolverem as coisas. São muitas mentiras por parte dos dois, cara. As entidades antigas nunca contam tudo. A investigação do Eric leva ele até a casa do Bento e, ao saber do padre da igreja, o pai canalha do menino lobo toma outra sacolejada, agora do lobo dentro do Eric. Ele chega lá tirando onda e toma mais uma surra. O cara é escorraçado pela Débora, que claramente comprou o Bento dele, comprou a criança dele. Depois do filho, tá com a cicatriz na cara até hoje e agora tomou mais uma surra do Eric, né? Batendo um cara desse não resolve mesmo, incrível, porque ele tomou 2 surras de ser sobrenatural e continua canalha. Falando em Débora, ela já sabe que o Eric está vindo por intermédio do pai canalha do Bento e manda a juíza bater de frente com ele. Se ela não for a mula, vai vir um personagem de fogo aí diferentão. Ou o trailer ocultou alguém. A juíza fala com o padre, tem uma cena dos dois conversando e os dois são íntimos. Vai lembrar que a mula sem cabeça é criada na vertente mais comum da lenda pelo romance de uma mulher com um padre. Então talvez a gente tenha alguma coisa aí acontecendo. Esse padre lá todo bonitão, aí pode ser que seja isso. Ao final, ela vem galopando na direção do Eric, a mula surge numa cena ali bem legal. E o Danilo, o garimpeiro, que estava ali pronto para atirar no Eric pelas costas, ficou paralisado com aquela visão da mula chegando ali, galopando na direção deles. Ela vem na direção do Eric, dá uma empinada e bum! Tela preta. Acaba o episódio. E aí com isso a gente fica com um episódio rápido, ainda muito acelerado, essa temporada é muito acelerada, com muitos indícios do que vem por aí, mas sem uma certeza real do que pode ser que aconteça. O que você acha que está acontecendo aí em Cidade Invisível? Deixa nos comentários aí e também se você está gostando aqui da nossa cobertura episódio a episódio de Cidade Invisível, assim como também fizemos um react do trailer e também vamos fazer um apanhado para a gente bater papo e teorizar. Tem muita coisa legal, a série está incrível e eu estou doido para ouvir a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Lembrando que a gente está gravando aqui no Senarte, Centro Cultural da cidade de São Gonçalo, e toda essa produção lindona desse vídeo está sendo feita pela Renderizando, e você pode permitir que isso continue assim, que a gente continue produzindo, continue crescendo, através do Apoia-se. Com apenas R$5 ou mais, você consegue ajudar a gente a manter a nossa estrutura e continuar cada vez mais produzindo conteúdo de cultura brasileira para você, tá bom? Até a próxima aí, vamos para o episódio 3, simbora!